Então, este vídeo será para fazer o desenho de perspectiva visual com 2 pontos de fuga, que também se chama de oblíqua, né, por ser inclinada, mas para ambientes internos. Exatamente como foi feito na aula desta semana, no quadro da sala de aula, em que todos os alunos acompanharam e fizeram nos seus cadernos. Mas aqueles que não puderam ir por causa da pandemia, poderão ver agora no vídeo como é que é o procedimento. Assim como todos os outros desenhos, eu fiz aqui, ó, a linha do horizonte no meio da folha, para ser mais padronizado. E este desenho aqui, eu já deixei aqui preparado, a gente faz uma linha no meio da linha do horizonte, que na folha 4 aí pode ser de 6 centímetros. Aqui eu fiz o dobro porque eu estou trabalhando com uma folha A3, que é maior, para visualizar melhor. Mas então o começo é esse, a linha do horizonte e a linha central aqui. É os 2 pontos de fuga dentro da folha, que aqui a gente está fazendo um trabalho de exercício, não precisa usar ponto de fuga fora da folha. E aí a gente começa a fazer o seguinte, usa o ponto de fuga e a extremidade da linha e traça aqui, ó, outra linha até o fim da folha, tá? Nos 2 sentidos aqui. Vamos fazer uma linha fraca, porque depois uma parte dela pode ser apagada, ó. Tá certo? Fez um vértice saindo do ponto de fuga, passando pela extremidade da linha central. A gente faz isso dos 2 lados, seguindo outro ponto de fuga também. A régua bem fixada no ponto de fuga. Quando a gente faz isso, a gente já tem o canto da sala. A gente viu na aula anterior que quando desenha um objeto cúbico, visto por fora, a gente sempre começa pela aresta central ou mais próxima do cubo. Então aqui a gente vai começar pela uma aresta também deste cubo, só que agora a gente está com uma visão interna, como se estivesse dentro do cubo. Ó, a gente apaga aqui, apaga as linhas internas e a gente tem já uma espécie de criação do ambiente, onde temos aqui 2 paredes, ó, uma parede, outra parede, o teto e o chão. Na sala de aula, a gente tentou reproduzir um pouco do ambiente escolar. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, A gente pegamos, onde tinha aqui o quadro branco na parede, usamos 2 pontos aqui para fazer o desenho, Por exemplo, na folha seria aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, na folha 4, Então a gente usou o ponto 2 e o ponto 4 para fazer o quadro branco, tirando as linhas desse ponto de fuga aqui. E aí, então, tudo que eu for fazer nessa parede, eu tiro desse ponto de fuga daqui, tá? Aqui essa linha. Depois a gente coloca um limite no espaço do quadro, para ele não ficar até o fim. E aí, reforça-se a parte que vai usar da linha. Ó, vejam que depois pode-se apagar o restante. E a gente tem um formato geral do quadro branco. Tá certo? Também a gente fez nessa parede de cá a porta da sala. Então a gente usa o ponto oposto. Usamos a mesma numeração aqui, do centímetro número 4, para fazer um alinhamento aqui da porta. A gente pode fazer outros elementos também usando essa mesma linha. E aí depois faço uma linha vertical. Aí na folha ofício eu pedi para fazer média de 2 centímetros a largura da porta. Aqui vai ser 4, porque a gente está usando o dobro do tamanho. Ó. E a gente pode reforçar. Então você vê que a porta dessa parede saiu desse ponto. Claro que se a gente for
dar mais detalhes para a moldura da porta, a gente precisa usar o ponto de fuga de novo e fazer uma linha aqui ao lado dessa e depois mais uma vertical. Isso pode dar um pouco mais, importante para dar um pouco mais de detalhismo, né? Para fazer a fechadura, a gente também usaria o ponto de fuga aqui, certo? Mas alguns detalhes que podem ser úteis, tá? Então o que tem nessa parede vem daquele ponto lá. Ó, pode apagar as linhas que sobraram aqui para não confundir. O ponto de fuga dentro do quadro pode se apagar, quer dizer a linha do horizonte, né? O ponto de fuga nunca se apaga porque ele é necessário. Apaga-se a linha do horizonte dentro da porta, dentro do quadro, e pode se manter a linha do horizonte porque a sala tem uma divisão de cor mais ou menos na altura do que seria a linha do horizonte, e aí já pode ser usada, certo? A gente também viu que precisava, tem um chão de ladrilhos, e esse chão era bem fácil de resolver. A princípio, só fazendo uma divisão aqui. Existe um método mais preciso para fazer essa divisão em perspectiva, mas aqui a gente vai fazer de forma mais improvisada. Eu pedi para fazer uma divisão crescente, começando com 1 centímetro, depois 1,5 centímetros, depois 2 centímetros, depois 2,5 centímetros, até o fim da folha, né? 3 centímetros. Então a gente fez com 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Ou seja, cada vez os pontos vão ficando mais distantes um do outro, para dar um pouco de ilusão de profundidade e distância. Aí usando a régua, colocando a régua no ponto de fuga, e nesses pontos marcados aqui eu risco só a partir do ponto, né? Não precisa riscar desde o ponto de fuga para não ter que apagar depois. Pode-se colocar a régua ali no ponto de fuga, ela não pode sair do ponto de fuga, e nos pontos que foram marcados aqui embaixo. Ó, então a gente tem aqui, vamos riscando, ó, fazer aqui um risco a partir do ponto para ver a direção, mas como eu falei, não precisa riscar desde lá de cima, tá? Pode riscar só aqui embaixo, para ficar mais prático. E assim a gente faz também do outro lado. Aqui, ó, marcar 1 centímetro, marcar 1,5. Aqui eu tô sempre dando o dobro do tamanho da folha aí do caderno e da folha de vocês, tá? Aqui 2 centímetros. Se alguém fizer em folha 3, usa esse mesmo tamanho que eu tô passando aqui. Ó, 2,5 e 3. Ó, aqui no caso mesmo tem 6, né? Eu teria 3 aí, eu tô fazendo com 6 aqui. E assim a gente risca a partir do ponto de fuga 1 e nesse ponto aqui na base da folha. Certo? Ó, assim a gente pode ir construindo uma ilusão do chão da escola, que ele é um chão bastante legal, com pedras, né? Bem grandes, e dá pra... Depois a gente pode cada um usar a criatividade para preencher esses espaços. O chão lá é pontilhado, pode ser também pontilhado, pode ser pintado, pode ser feito como um tabuleiro de xadrez, né? Pintar espaços intercalados. Então vai da criatividade de cada um. Também a gente viu como colocar na sala umas luminárias. A gente tem aquelas lâmpadas fluorescentes compridas. Eu pedi para fazer uma marcação aqui de uma distância de mais ou menos 3 centímetros dessa linha central, e depois outra igual, de 3 centímetros, um pouco maior, pode ser de 4 centímetros, e aqui tirar 3 linhas. Uma aqui, a outra aqui. Pode até tirar uma linha aqui com um tamanho de meio centímetro para ajudar no formato aqui das luminárias. E aí
tirar linhas aqui com uma distância, pode ser aqui de 2 centímetros, depois mais 2 centímetros. E assim a gente já pode ter uma ideia de como colocar umas lâmpadas no teto. Ó. Pega essa linha como base, ó. Como falei, pode riscar só aqui no espaço, certo? Pode botar uma linha aqui ao lado, depois outra aqui em cima. Isso aqui não vai dar para ver o topo, pode ser feita mais embaixo também, né? E assim a gente pode usar aqui, ó, esse espaço para colocar uma luminária ou outro elemento que a gente possa usar, tá? Aqui uso uma vertical, tá? E aqui então pode ser umas luminárias compridas, o suporte da luminária, pode-se inserir uma forma aqui arredondada para colocar a lâmpada. Enfim, importante é não esquecer que, como na aula anterior, sempre usar os pontos de fuga, né? Todos os elementos precisam ser feitos a partir do ponto de fuga, dos pontos de fuga, a não ser as linhas verticais, né? Se fosse colocar uma janela aqui deste lado, usaria o mesmo procedimento que foi feito para o quadro branco, só poderia colocar mais detalhes, tá certo? Então, coisa bem resumida do que foi feito em aula, cada um pode ir colocando mais detalhes de acordo com a criatividade também, certo?